A ideia da pornografia, bem, parte em 1878 desta pintura famosíssima do belga Félicien Rops, que chama Pornocrate, La Dame au Cochon, a Dama do Porquinho, não é? E esta é das coisas mais antigas deste período, e toda a gente dizia que poderia, enfim, é uma interpretação que era a governante, era o mundo governado pela fornicação, e temos que pensar nesta palavra fornicação num contexto religioso e num contexto institucional. Qual era o discurso dominante? Pois isto era algo, mas se nós virmos o facto que ela vai de olhos tapados, o facto de ter os anjinhos muito barrocos, a maneira como está vestida, até tem uma certa candura, de novo, verdade, não é? Depois também, no século X, há uma referência histórica, porque eu fiquei com curiosidade, e eu gosto muito, estou aqui a pensar na Sandra, na etimologia. De onde é que vêm estas palavras? Então descobri que no século X havia a ideia da pornocracia, ou pornocrácia, não é? Que vinha de um Papa, e era uma família corrupta, os teofiláticos, que eu nunca tinha ouvido falar, e pelos vistos, se nós pensarmos César Borges, essa coisa toda, pensamos, claro, eram uns tipos muito corruptos, tinham um estilo de vida altamente, enfim, se calhar não é tão assim fora do norte pensarmos nisso, não é? Mas eu não sabia. E depois Proudhon, claro, o famosíssimo, escreveu La pornocratie ou les femmes dans le temps moderne, em 1875, e há muita gente que diz que Rops provavelmente se influenciou para o Pornocrates neste mesma obra literária. Outra coisa importante dos estudos visuais, seja fotografia ou pintura, há sempre uma relação muito estreita entre as artes visuais e a literatura, ou a música, não é? Não é à toa que muitas das grandes óperas e tudo têm libretos baseados em obras ou histórias folclóricas, e como vê, não é muito difícil acreditar que há... desculpa, está aqui um mosquitito. Que há estas grandes influências. Eu acho que é importante vermos de onde é que vem essa ideia da pornografia e como é que podemos interpretar a esta luz do que é que acontecia neste período, se podemos considerar a coleção da Ava Vargas, as fotografias são pornográficas ou não, sempre entre aspas. Eu acho que não, porque tem um pendor artístico um pouco diferente disto ou do que nós sabemos circulava na França do tempo. O que quer dizer então que são mais únicas. E então, o que é que nós vemos ou observamos no México do Porfiriato? Bem, temos profissionais do sexo, ou as chamadas sexotrabalhadoras, mas não tinha nada a ver com este ideal europeu, francês, do bordelo e com os veludos, cor de carmim e as talhas douradas. Nada. Muitas vezes eram, lá está o lema, ordem e progresso. Todos os profissionais de sexo pagavam impostos, tinham que estar registadas com um cartão, era bem duro, era um sistema muito controlado, que era o Registro de Saúde, e muitas mulheres faziam o que durante muitas décadas as mulheres fizeram. Saíam dos seus campos e das suas terras onde não tinham como sobreviver ou sustentar as suas famílias, iam para a cidade. O apelo nesta altura do Porfiriato eram as fábricas e os serviços, as que tinham mais sorte acabavam como criadas ou empregadas para as famílias ricas e acabavam por pelo menos ter cama, mesa e enfim tinham uma vida, mas muitas delas nem sequer chegavam a conseguir trabalhar nas fábricas ou sofriam várias formas de discriminação, enfim, e muitas vezes dedicavam-se por simplesmente à prostituição porque era mais rentável, e encontramos fenómenos semelhantes. Estava a pensar, por exemplo, nas novelas de Galdós. E quando temos a célebre, como é que ela se chama? La Desheredada, por exemplo, e quando ela começa a cair de uma prostituta de alto ranking, cada vez mais a deteriorar-se, não era raro isso passar-se, não é? E os homens eram um pouco diferente, não é? O homem podia sempre usar a força dos braços, e as mulheres não. Mas também muitas destas mulheres viraram madamas, porque começaram a ser bem-sucedidas, e começaram a ter sucesso e cada vez abriu, era como ter um clube ou uma casa exclusiva. Um fenómeno que também observamos com as cupletistas e as madames, por exemplo, nos bordéis de Madrid, pelo menos aqueles que eu estudei. Eu acho que é importante documentar. Não tem nada a ver com o tal ideal artístico, não é o ideal francês, completamente distinto, não é? E são pessoas bem reais. Também vemos muitas vezes que as prostitutas que tinham o rango mais baixo, têm mais traços indígenas, algumas até afro-mexicanas,
e pura e simplesmente não seriam as belezas da época, não é? Vemos que os ideais e os corpos não eram exatamente aquilo que nós temos hoje em dia, mas elas também não correspondiam. As peles brancas, os cabelos claros, os olhos claros, era o que era mais requisitado. E essas mulheres conseguiam sempre ter mais afluência ou ter mais sucesso. O registro das prostitutas do Oaxaca é então, como eu lhes mencionei ao princípio, o grande documento onde temos, pela primeira vez no continente americano, onde temos estas medidas higienistas, não é? Isto era a aplicação da ciência positivista ao Estado em concreto. E muitas vezes os alunos, sobretudo, ficam muito espantados, porque como é que era possível tão cedo já terem isto tudo documentado? Porque foi possível. Não é? E não é assim tão estranho se pensarmos que houve décadas e décadas e não foi um processo, verdade? Nenhum país se industrializou da noite para o dia, mas foram um conjunto de medidas, não era só construir edifícios e criar ferrovias, verdade? Os processos foram acompanhando-se. E muitas vezes aqui o que nós vimos foi a ideia de que a prostituição era imoral, mas era um mal necessário. E era uma perspectiva higienista no sentido de preservar a família mexicana, como encontramos o mesmo, por exemplo, com as teorias krausistas em Madrid da época, em França e outros países da América Latina, estava a pensar sobretudo na Argentina. Então as medidas sanitárias para garantir a saúde dos homens, e das famílias, tornaram-se fundamentais, porque era a única maneira, com a explosão demográfica, com a poluição, com as doenças, era a única maneira de garantir que era um comércio e uma coisa justa. A partir de 1890 passaram a ser totalmente consistentes, por isso não foi, e há pelo menos 2 grandes historiadores no México que trabalham só com este arquivo e eles documentam passo a passo, não foi da noite ao dia. Eu ponho ali os períodos e como vem acabou em 69, há 50 anos atrás, não, há 50 e picos, não foi assim há tanto tempo, mas foi um processo gradual, como são todos os processos. E a ideia que todas as mulheres tinham que estar identificadas é uma ideia moderna, a documentação, dar um número. Eu por acaso acho, apesar de tudo, ainda bastante humano, porque vocês veem o número em cima, mas veem o nome, tipicamente o nome e o apelido, o número da pila, não seria o nome de nascimento, tem uma foto e depois tem as características de estatura regular. Estas medidas são as chamadas medidas antropomórficas e vou-lhes falar um pouco dos registros criminais, não é? Que é o que as pessoas associam mais, e a frenologia era a ciência positivista da época, verdade? Mas eu acho que apesar de tudo são bastante humanos, porque temos umas fotos que não são exatamente, tem cara de criminosas, tipo o mugshot, não é o cara de criminoso, tem o nome, não é só, o nome está mais destacado que o número. Eu leio este documento como ainda tendo uma certa humanidade, e está escrito à mão, não é exatamente, toma lá um número e agora és uma máquina. E acho que apesar de tudo, enfim, é diferente do sistema francês. Pois os mugshots são as tais fotos de identificação, não é? Nós pensamos, um filme americano, mugshot, está com uma cara de pilantra porque acabou de ter uma noitada e fez um disparate qualquer, não é? Mas estas são as fotos típicas que usamos nos registros criminais. Aqui, por exemplo, vê esta mulher com feições indígenas e já é um número que sai mais sobressalente e não está tão bem documentada e tudo como vimos anterior. Por isso, mesmo dentro do mesmo arquivo, há períodos distintos e há maneiras de identificar categorias e subcategorias. E o modelo é o modelo francês, de Les Femmes Publiques, as mulheres públicas, e era um modelo já da década de 60 do século XIX. Mas, obviamente, foi, assim como o modelo francês foi modernizando, México foi importando, e depois a Argentina e outros países, mas foi um processo progressivo. E o que é que acontecia? Pois tinham que submeter-se aos exames sanitários, que eram dependendo das categorias, não é? Se eram as prostitutas de mais baixo rango, tinham que fazer mais exames com mais frequência, eram os que adoeciam, de mais alto nível era de vez em quando, e se tinha uma madame protetora que tinha bons contactos com as autoridades e passava umas luvas e uns subornos, eram menos incomodadas. Mas, por exemplo, todas tinham as datas, nacionalidade, idade, tinha a filiação completa, o que era muito discutido porque algumas mulheres de famílias burguesas ou comerciantes acabavam em desgraça,
por exemplo, a história de um bancário que entrou em bancarrota, suicidou-se, que era também muito de moda, à moda francesa, mas a mulher, a filha e tudo, que acabaram por acabar na prostituição. E a ideia era não quererem ser identificadas com o nome de família, mas estava lá tudo completo, não é? E os jornais, por exemplo, a prensa mexicana é bastante dura. Há uma história de um julgamento desses, de uma mulher que foi, basicamente matou um homem que abusava dela e acabou, e a história toda, o conto é a história de como foi o julgamento. E nós vemos que a prensa mexicana, nessa altura, já era bem dura. Uma das coisas que tinha era se a mulher estava ou não estava registada, que era código para dizer tinha ou não tinha cadastro. Também tinham que informar as autoridades cada vez que saíam da cidade, o que, enfim, se fossem das mais baixo rango e tudo, não era tão importante, mas se era uma senhora numa casa importante, era importante, não era? E muitas vezes iam era como o séquito, não é? Um homem importante e vai para outra terra, ou vai passar, e era isso que era como uma comitiva. Depois tinha uma data tudo, e como vocês veem, estas são as designações que estão no registro: claras, oscuras, triguenhas, que seriam as loiras, não? Morenas, blancas, oscuras, rosadas, amarilhas, não é? Tem tom de pele mais amarelhado, não é? E como vemos, isto não é nada diferente do que vemos nas pinturas de castas e nas chamadas descrições antropomórficas. Continuamos com esse sistema colonial totalmente aqui a reemergir outra vez. De onde é que vem esta ideia da fotografia como controle social? Pois vem da ideia da ciência exata, fotografar para documentar. E não é muito diferente se pensarmos quando temos um Humboldt e os desenhos, tal, temos documentação científica magnífica, verdade? Sobre todo o continente americano, aqui no Brasil, sobretudo para os estrangeiros. Mas nesta ideia, e a Susan Sontag dizia que a fotografia tem uma tal visão imperial, porque a ideia era mesmo controlar, a ideia era documentar, sim, era muito científico. Estou a pensar, por exemplo, nas primeiras Royal Societies e os clubes como havia no México, na Argentina, em Paris, em Espanha, mas a ideia era uma visão imperialista, era impor uma maneira de ser, uma cultura, verdade? E esta ideia da fisiologia, frenologia estavam na moda. E era autoproclamada, era científica, modernista. Hoje em dia sabemos que a frenologia, de acordo com o que nós pensamos hoje em dia, seria falsa ciência. Mas não podemos usar essa ideia de uma forma sincrónica, porque não vivemos nesse tempo. Para nós é óbvio que era falsa ciência, mas para a época não, era tido como ciência. E considerando que a ciência é feita por paradigmas e aplicada, não é, às tecnologias de forma paradigmática, aí temos outro exemplo de como a ciência nunca é realmente, como eu digo aos meus alunos, neutra. Então não era ciência. Não podem dizer que não era ciência. Para a época era ciência, verdade? Como eram as primeiras impressões digitais, a maneira como estes métodos eram usados é que é um bocado difícil. E nós pensamos no criminoso. A ideia do criminoso vem desta época, sobretudo com as doutrinas do Cesare Lombroso, o italiano e outros, e tem muito a ver com a criminalística e a medicina legal, porque começaram a existir maiores agregados urbanos, as pessoas e claro, aumentou o crime, e não era só Dr. Jekyll and Mr. Hyde, não é? Coisas, era muito mais perigoso, e então houve a necessidade de começar a investigar e fizeram-se grandes progressos. Mas ao mesmo tempo que se fizeram grandes progressos, fizeram-se grandes asneiras. Considerar que, de acordo com os rasgos antropomórficos, ou as características que uma pessoa podia ser ou não perigosa, era totalmente infundado. Mas, no entanto, se uma pessoa tinha as feições, por exemplo, os homens com aqui o sobrolho carregado e as sobrancelhas, enfim, alguma fisionomia indígena, e eram mais escurinhos de pele, eram considerados mais perigosos. Por isso, há uma espécie de perfil étnico e racializado do que seria a criminalidade. E era perigoso porque tinha uma base supostamente científica. Quando muito poderíamos dizer que seria pseudocientífica, à luz do que nós sabemos hoje em dia, obviamente, mas também podemos ver que
era a maneira como era entendido o modelo. O paradigma social estava baseado neste modelo. Eu diria que é mais uma questão de perfil, é uma continuidade realmente, não é? Não é muito diferente da colonialidade da época colonial, ou do que temos hoje em dia. Não, hoje em dia ainda temos racismo e problemas, mas nesta época era entendido como científico, progressista, modernista, verdade? E a ideia da reincidência do crime, um criminoso era alguém que não tinha maneira de ser emendado, tinha que ser fechado ou executado e tirado, precisamente porque eram as pessoas das camadas mais desfavorecidas e que obviamente era uma luta para ter que comer, não é? Obviamente, não é? E era sempre a mesma coisa. Muito provavelmente havia muito poucos homens brancos. Estou a pensar na Itália, no sul de Espanha, Portugal, a França, eram, por exemplo, os gitanos, eram os ciganos, que eram sempre identificados como o outro, porque têm um modo de vida diferente, uma cultura diferente, e ainda hoje, século XXI, continuamos a ter problemas e graves, maneiras que não há nada de novo debaixo do sol. O que é que acontecia no México? Pois no México eu tenho aí umas figurinhas que eram como é que procediam a estas medidas, como é que realmente funcionava a aplicação destas ideologias, destes paradigmas científicos. Pois, olha, mediam o braço, o antebraço, a cabeça, e nesta altura a fotografia conscientemente tornou-se uma ferramenta do regime. Não era só, podemos fazer um controle social. Não, foi uma escolha propositada, não foi votada. E o que é que acontecia muitas vezes? As pessoas não queriam ser documentadas. Temos que recordar que para muitas sociedades indígenas, por exemplo, tirar uma fotografia era uma coisa totalmente nova. As pessoas pensavam que tirar o retrato à cara, como aliás refletir num espelho, era roubar-lhes a alma. Isto era de uma violentação incrível, ou uma pessoa ser levada à força para um lado e estarem basicamente a medi-la de alto a baixo, a dizer não tens. Basicamente era o fator pele, cor da pele. Mas no caso do registro das prostitutas, por exemplo, não eram únicos. O Estado mexicano tinha regulamentos para cocheiros, soldados, empregados domésticos e, sobretudo, pessoas indígenas. Quando falamos em como a Revolução Mexicana também permitiu uma certa superação do problema indigenista, era chamado mesmo assim, o problema indigenista, o que é que aconteceu? Aconteceu que se restituiu um espaço do que era ser mexicano e voltou a incorporar-se o elemento indígena. Mas na época anterior à Revolução, nem pensar. Ser mexicano, nesse sentido, era ser atrasado. A única maneira de superar era para a frente, com o modelo ocidentalizado e de inspiração europeia. O que é que aconteceu? Havia sempre a preocupação de justificar. Mas porquê é que temos que controlar a prostituição? E depois era a propagação da sífilis, que na altura aconteceu muito, e era usada como uma ferramenta de propaganda moral. Por exemplo, se um deputado, um senador, um representante da Assembleia, porque não era uma pessoa corrupta, como é que foi possível? E também era uma maneira de reafirmar o controle do Estado. Se as pessoas frequentassem boas casas, bons bordéis, com pessoas adequadas, que era tudo sanitarizado e tudo higiênico, então não deviam estar doentes. Fez qualquer coisa que não devia. Então era considerado, muitas das doenças, sobretudo de transmissão sexual, eram consideradas como um exemplo da corrupção e da decadência moral. E a ideia de que as trabalhadoras do sexo tinham que ser saudáveis e purificadas, porque elas é que permitiam, era através delas que os homens permitiam, que era permitido aos homens manter a posição como homens, podiam continuar a casar-se e tudo sem abdicar do que era entendido como uma sexualidade mais ativa e que um homem não podia bastar só com a sua mulher ou com quem fosse, não é? E o que é que vemos é que os homens muito pobres se abstinham de ir às prostitutas, porque não queriam ter que lidar com ninguém com registro de saúde. E também há que pensar que isto era na cidade grande, não é? Imaginem o que é que aconteceu ali num pueblito e noutra e tal e tal. Não seria a mesma coisa. Claro, quando está lá a Revolução, definitivamente não, porque era uma confusão. Temos os exemplos das soldadeiras e outras mulheres que tomaram, de que maneira, papéis importantíssimos na história mexicana, verdade? Ángeles Mastretta tem um livro muito bonito sobre o cerco de Puebla, não é? Mulheres de Ojos Grandes. E tem contos maravilhosos.
O que é que acontecia? Aqui vemos nitidamente os mugshots, não é? As fotografias de criminosos. E diz mesmo, tipos de criminais. Eu não vejo homens brancos aqui, ou se vejo têm umas feições duras, ou são pessoas que passaram algo, não é? Se nós nos tentarmos olhar para isto de uma forma mais objetiva possível, sem pôr nenhuma leitura étnica ou o que é que seja, não corresponde ao tal modelo parisiense, o clube de gentlemen, não tem nada a ver, verdade? E era o que eu dizia, os bigodes, os famosos bigotes mexicanos, como é que podia, o cabelo escuro, os sobrolhos, há um ou dois mais claritos, mas não sei, e claro, esta fotografia, como vocês veem, nem sequer tem o nome, tem a figura num brutal e tal. Depois Rio de Leones, provavelmente, muitas vezes também tem o fotógrafo, porque o regime contratava fotógrafos para fazer todos estes arquivos e tal, e depois tem, olha as tatuagens, não é? El poder de Deus me valga e la fuerza de la fé. Não, mensagens religiosas, ou seja, eram pessoas e homens que tinham uma vida dura, basicamente. Até que ponto eram ou não eram criminosos, não sei. Acho que não vamos chegar a uma conclusão. Mas reparem também aqui nos tipos de criminais à direita, tem umas letras ou uns números, porque corresponde aos tais registros antropomórficos, não é? Este podia ser assim, aquele. Eu não vejo, não sei, talvez umas caras, eu sei que para os artistas é melhor, não é? Se tem os olhos mais não sei quê e as feições mais simétricas, mas eu vejo seres humanos. E os famosos bigodes e os cabelos, são homens morenos, cabeludos, não é? Não sei muito bem, mas isto era exatamente a visualidade da época e temos que entender visualidade hegemónica neste sentido, não é? Hoje em dia sabemos melhor fazer leituras críticas de imagens, por exemplo, da publicidade ou do que é que está no Instagram. Não vamos acreditar que tudo é tão cor-de-rosa ou technicolor como nos é apresentado. Aqui não, aqui as pessoas nunca tinham visto nada disto, por isso ver isto e ser apresentado desta maneira era exatamente isto, e há uma certa, a mim o que me preocupa é a ideia da autorrepresentação. Se estas pessoas se viam representadas assim como criminosos, o que é que acontece em termos da sociedade? O que é que o espírito coletivo, o que é que se propaga? E a mesma coisa com as mulheres, não é? Não é muito diferente a essência das pinturas de castas, mas aqui é a ciência e a fotografia, e aqui temos como a ciência não é neutra nem a tecnologia. O que é que eu observo? Há um nítido contraste entre registro das prostitutas de Oaxaca e a coleção Vargas. Não tem nada a ver. Vejam a agência que tem estas mulheres, a maneira como elas estão relaxadas, a posar, meias coquetas, todas bonitas, todas sexys. Não tem nada a ver, são umas rainhas, são umas deusas do sexo e do desejo. Não vemos isto nos registros, e muito menos com o fator criminalização. Vejam os interiores onde elas se situam, se contextualizam, os boudoirs, vejam a maneira como elas se apresentam à câmara, quase como que titilando, bem, não é tal? E eu vejo um contraste enorme. Por outro lado, também vejo quem é que está por trás da objetiva, e já vou falar nisso num momento, mas não é o tipo de fotografia chapa 3, olha aí, mostra-me as maminhas e o teu uma nádega, e agora tirei uma foto. Não, há uma cumplicidade bem grande entre quem tirou estas fotos e a agência das próprias mulheres. O facto que elas estão a pousar, estão-se a mostrar e a oferecer de uma determinada maneira, sexy, sensual, como elas querem oferecer-se, não é? A maneira como, sim, não estão vestidas, mas, por exemplo, olha aqui a primeira à esquerda, parece uma mulher num harém, não é uma fantasia oriental, a maneira como está, ou essa aí que está aí a segurar, ou com as meias altas, as meias eram um sinal de distinção para qualquer mulher, como dizia a minha bisavó, nem toda a gente tinha meias, ou essa aí toda coqueta, está ali sentadinha, com a perna traçada, é bonito, não tem nada a ver com o que era feito antes. E então a pergunta, e por isso é que eu acho que ainda há muitos mistérios e muito que investigar nesta coleção, é como é que podemos realmente interpretar e situar esta coleção. Esta coleção não circulava, era uma coleção privada, não estava nas paredes, nos muros, não estava nos registros oficiais. Foi feito por quê e para quem? Não é? É uma boa pergunta. E então, seria o que hoje identificamos
e muito mais em referência às imagens que temos de Paris e de algumas de Madrid da época, é o que se chama o estilo bordello chic, não é? Era um chic, baseado naquelas representações, é um bocado kitsch, não é? Tem assim umas coisas, tem tipo uns santinhos, desculpem, está aqui um mosquito, tem uns santinhos, ao mesmo tempo tem uns móveis assim mais pesados, e umas talhas douradas, uns espelhos, uns jarrões e tal, tem tapetes de pele, animais, tem muita coisa de chinoiserie, não é, pintadinha, aquelas coisas, os passarinhos e as flores, mas ao mesmo tempo também tinha mesas mexicanas rústicas, um calendário que falava numa sombrearia, que é como uma loja de chapéus. Às vezes penso, não sei se aqui há, mas às vezes algumas lojas ainda dão o calendário do ano e tem a publicidade, e aqui seria uma sombrearia, tem uma cama muito simples, algumas peças religiosas, vê-se crucifixos ou imagens, há uma que tem uma Virgem de Guadalupe e uma certa decoração kitsch. Claro, nós estamos a ver isto a preto e branco e em sépia, mas a mim quase que me fez pensar, olha, é a puro Almodóvar, só falta aquelas cores neons e contrastadas e aí temos um kitsch perfeito, não é? Claro, isto seria outra época. Também vemos como as mulheres usam colares, pulseiras e aquela maneira, não é, de ter como é que se diz, a pulseirinha no pé e ter a unha pintada, tão bonitas, tão tratadas. O cabelinho, por exemplo, muitas mulheres tinham o cabelo apanhado e elas têm os cabelos soltos. Tudo isso são toques importantes. Por outro lado, em relação às próprias mulheres, nenhuma delas tem aparência sequer de estar doente ou enfermiça, não é? Antes, pelo contrário, mas vemos que são todas, e posso voltar atrás, todas elas têm a pele clara, ou quando muitos têm alguns traços ou rasgos indígenas, não são assim o mais dominante, não é? Não sei, não diria que aquela mulher parece mesmo indígena, não parece, não é? Não quer dizer que não seja, atenção, mas a ideia é que só uma das garotas, não é, das mulheres todas, só uma é que realmente tem um tal estilo indígena. As outras todas têm uns tais traços espanhóis, há uma que tem uma mantilha, não é, assim com um pente. Eu acho engraçado, muito alé sevilhana, mas é engraçado, não temos rasgos indígenas, porque nós sabemos que nesta hierarquia e nesta conceptualização de quais são os corpos aceitos e o que era, não existia, verdade? E pus aqui mais imagens, de novo a ideia da cumplicidade, a montagem, por exemplo, essa imagem aí numa cachoeira ou num leito e estão a fazer um V, não é? Isto é totalmente montado e encenado, não tem nada, mas eu acho que não podia ser feito, tipo o artista, põe-te ali. Não, há uma cumplicidade muito grande, por isso é que eu falo na agência. Ou esta aí embaixo quase que parece uma estátua de liberdade, aí uma luz a iluminar, uma deusa ali, outra na árvore, esta muito famosa com esta Lolita aí em cima da mesa, com as peles dos animais, mas se olharmos para o chão está manchado, não sei, ou ali quase uma cena pastoral, não é? Temos ali uma rapariga com uma cabrita, quase podemos imaginar um fauno ou qualquer coisa assim. São umas fantasias e uns tropos literários e culturais que obviamente nos vêm de outras épocas e outras referências. E não tem muito a ver com arte indígena nem motivos afro, isto é tudo muito europeu, isto são referências todas muito europeias, não vejo, não é?